todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd, episódio 2 de Ahsoka, que traz aí as aventuras que ficaram aí no universo Rebels, agora na versão live action, e a gente teve um primeiro episódio repleto aí de descobertas, de caminhos para partes do passado que ficaram obscuras, de confrontos importantes que vão formar grandes batalhas no futuro. Enfim, a série tá dando aí uma nova cara para Star Wars e obviamente vai engrandecer e ampliar ainda mais o universo das animações de Dave Filoni. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos por aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like e principalmente comente, porque a Ahsoka traz aí este universo Rebels mais uma vez, só que agora em live action. Como eu disse no vídeo anterior, uma experiência imersiva para que a gente saia do 2D e agora a gente entre efetivamente em personagens de carne e osso para entender melhor essa história. Bom, basicamente esse episódio começa já como tragicamente terminou o primeiro, com a Sabine Wren tomando um golpe de sabre de luz na barriga, criando aí uma série de perguntas em comparação com o que aconteceu com o Qui-Gon Jinn lá no episódio 1, na Ameaça Fantasma, mas ela sobrevive. E ela, além de tudo, fica disposta justamente a ajudar a Ahsoka, que apesar dos pesares, as duas têm diferenças que ficaram aí pelo caminho. E isso fica muito claro no episódio, que as duas têm assuntos a resolver que ficaram bem mal contados. E a gente vai entender por que elas brigaram, por que teve esse momento de separação das duas. Mas a Sabine, ela consegue, como a gente viu no episódio anterior, destravar o orbe e descobrir o local onde o Almirante Thrawn pode estar escondido. Só que esse orbe é roubado pela Shin Hati, uma das inquisidoras Padawan de Baylan Skoll, que acaba levando, depois de um longo combate da Sabine Wren, o orbe para depois a magistrada, né, a Lady Morgan, também ativar o orbe utilizando a magia das Irmãs da Noite e descobrir o mapa estelar para descobrir em que local o Almirante Thrawn está escondido. Só que em meio a tudo isso, ela tem um plano, e o plano se chama o Olho de Sion. O Olho de Sion a gente só descobre lá na frente do episódio o que é na verdade um anel de salto no hiperespaço, só que em um tamanho absurdamente grande. Se eu dizer para vocês que ali caberia, bom, eu posso estar exagerando, mas caberia no meio daquele anel todo uma Estrela da Morte, e caberia. É muito grande. Eles estão usando recursos do que ficou para trás do velho Império, e eles estão fazendo isso usando as influências que a própria Lady Morgan teve quando o Império ainda estava em pé. Só que aí, dentro dessa formação, a gente vê, apesar dessa construção clandestina, deste poderio bélico que eles estão fazendo, a gente vê também como que esse grupo de rebeldes começa a se reagrupar em meio a tudo isso, né? O Baylan Skoll volta a ter o seu destaque porque ele é nada mais nada menos uma secla da Lady Morgan, e ele, junto com a sua parceira, a Shin, eles se perguntam o que vai sobrar se caso um dia o Almirante Thrawn retornar. E ele vislumbra que para o Império eles voltam a ter o poder de toda a galáxia. Para aqueles que estão ali, eles vão ser grandes líderes, e para eles, enquanto inquisidores, eles vão ter poder de uma forma ilimitada. Então, assim, a gente vê que tem muita ambição nessa história, e eles estão tentando aí, de uma certa forma, reaver o que o Império foi há muito tempo atrás, né? O episódio, assim, de certa forma, começa até um pouco redundante, porque eles ficam passeando nessa coisa do que foi o passado e tudo mais, principalmente com a Sabine. Só que a Ahsoka, ela vai até a torre da Sabine para poder ver se tem mais alguma informação possível de se recuperar depois do embate que ela teve com a Shin.
E ali ela é pega de surpresa por um dos droids da Shin e do Baylan Skoll, que acaba, obviamente, sucumbindo depois de um golpe de sabre que ela dá na cabeça dele. E através da cabeça desse droid, que ela leva até a Sabine, e ali ela consegue recuperar a memória daquilo que ficou datado daquele grupo de imperialistas que estão tentando se reformar, né? E ela consegue os caminhos para chegar aonde eles estão e finalmente voltar à ativa e recuperar o orbe e finalmente recuperar inclusive o caminho para se encontrar o Almirante Thrawn. E obviamente elas não estão apenas interessadas em encontrar o Almirante Thrawn, uma vez que esse foi levado ao hiperespaço numa região desconhecida que agora está localizada, junto com o Ezra Bridger, um dos seus colegas da época rebelde. Se eles encontrarem o Thrawn, obviamente, eles vão encontrar o Ezra Bridger. E assim, essa é a ideia deles fazerem esse processo, né? E assim, dentro desse processo, eles descobrem que a Lady Morgan, obviamente, está tentando construir algo usando os estaleiros em Corellia. Corellia, não sei se esse nome já passou para você que já viu Star Wars, mas Corellia é o planeta estaleiro, praticamente, onde são construídas as grandes naves do Império e também algumas armadas corellianas, né? Uma das naves, inclusive, mais comuns são os cruzadores corellianos que a própria princesa Leia utilizava. E ali eles vão para Corellia e ali eles percebem que a maioria dos trabalhadores que estão em Corellia, nos estaleiros, são ex-imperialistas, que a gente percebe que apesar dos pesares, apesar do pessoal do comando ali dizer que eles não têm mais relação nenhuma com o Império, a gente percebe que tem uma tensão no olhar quando as duas chegam no estaleiro. E assim cria esse clima justamente de desconfiança. E no momento que elas percebem que existem peças, turbinas, motores que estão sendo levados para uma região desconhecida, eles percebem que tem um dedinho do Império acontecendo. E é quando o primeiro combate aparece, porque os imperialistas que estão escondidos ali se revelam e mostram-se contra elas. E assim elas conseguem num combate sucumbir a todos eles ali e obviamente fica para Ahsoka a batalha com aquele que cria um mistério na cabeça de quem assistiu um pouco de Rebels ou que espera alguma coisa diferente nessa série. Ela vai enfrentar um dos inquisidores de Baylan Skoll, conhecido como Marrok. E esse Marrok, ele é diferente, cara, e ele usa, obviamente, o sabre comum dos inquisidores. É um sabre com ponta circular, onde tem duas lâminas vermelhas e ele consegue ficar giratório, né? E uma belíssima batalha de sabres é confrontada ali, enquanto nesse meio tempo a nave que vai levar os motores lá para a construção do Olho de Sion começa a decolar. Em meio a tudo isso, Hera Syndulla e Chopper entram na nave e vão até o cruzador que está levando essa turbina lá para o Olho de Sion. E é mais uma vez aquele momento Rebels que a gente gosta de assistir, que eles estão numa batalha aérea belíssima e o Chopper mal-humorado brigando com a Hera Syndulla enquanto eles estão pilotando lá. E ela só quer que ele coloque um localizador naquilo para que quando ele saltar para o hiperespaço, a localização fique fácil de saber o que é que eles estão fazendo e o que é que eles estão planejando. E é isso que ele faz numa manobra muito habilidosa da super piloto Hera Syndulla, que consegue fazer com que o Chopper tenha a posição correta para jogar um localizador e a nave salta para o hiperespaço. Enquanto isso, tá lá a Ahsoka lutando com o Inquisidor, que acaba escapando numa nave, e é bacana você ver que a Ahsoka que a gente assistiu nas séries animadas tá muito mais madura, tá muito mais segura e ela tá muito evoluída, tanto que quando o Inquisidor joga o sabre como se fosse um bumerangue, no momento em que ele retorna, ela só se afasta assim com a segurança só de quem tem o domínio da força. E ela tá ali, firme, para conseguir qualquer tipo de informação ou qualquer coisa que aproxime ela desse grupo que está construindo alguma coisa em clandestino. E por falar em clandestino, esse Olho de Sion, é curioso a gente falar do nome desse grande anel de hiperespaço. O Sion, esse Olho de Sion, acompanha esse nome por causa de um Lord Sith
que tinha o seu nome como Sion, e ele tinha uma característica de não morrer. Exatamente. Era um inquisidor, um Lord Sith, que cada vez que ele era batido em combate, ele se recuperava pela força do ódio, praticamente. Então ele era quase todo craquelado, todo quebrado, mas ele voltava todas as vezes, e era isso que mantinha ele vivo. E uma das características era um dos seus olhos, que era totalmente carcomido e tinha um aspecto meio mecanizado. E assim ela coloca, ela batiza esse anel estelar como o Olho de Sion. E o Olho de Sion, para aquele tamanho, muito provavelmente, vai ser o caminho para poder trazer de volta o Almirante Thrawn, que está desaparecido aí dentro desse local. Aliás, o Olho de Sion foi construído no planeta, pairando sobre o planeta Seatos, local inclusive onde a própria Lady Morgan conseguiu ativar o orbe e encontrar a localização exata na galáxia onde está o Almirante Thrawn. A promessa do retorno de Thrawn é Guerra Anunciada. Nos livros de Star Wars, ele é considerado como o herdeiro do Império, né? Ele é da raça X, e assim, ele é um personagem que tem por característica um olhar para a guerra diferente de todos os outros que a gente conhece. Tanto que a carreira do Thrawn dentro do universo Star Wars, ela é meteórica, porque ele se projeta dentro dos níveis do Império de forma tão rápida e é considerado um estrategista exímio, tanto que ele é considerado como uma das espécies mais capazes de ler o seu oponente, mais do que qualquer outra. Então o Thrawn, ele representa muito, muito, e é essa a tentativa da Lady Morgan de trazer de volta aquele que pode ser no futuro o herdeiro do Império. Hera Syndulla e Ahsoka se preparam para a grande batalha e, obviamente, em breve elas vão poder confrontar aquele que um dia destruiu quase todos os planos da Aliança Rebelde. E o episódio termina com uma das cenas mais esperadas pelos fãs, pelo menos por mim, que é depois que a Sabine Wren se recupera dos ferimentos e ela coloca o seu uniforme de Mandaloriana mais uma vez. E assim, nos últimos minutos do episódio, a gente vê uma cena clássica, que é quando ela fica de frente para o mural dos heróis do planeta Lothal, e ela vê a imagem de todos aqueles que ela, com a arte que ela aprendeu ao longo das suas aventuras, que ela evoluiu com a sua arte, que ela criou a imagem daqueles que foram seus companheiros de guerra durante as suas aventuras em Rebels. E ela se despede junto com a Ahsoka, indo embora ao pôr do sol sobre a cidade de Lothal, e assim a Ahsoka diz para ela que ela, a partir dali, volta a ser a sua Padawan. Bom, esse foi então o segundo episódio de Ahsoka. Eu gostei bastante, até porque ele já dá os indícios do que tá por vir, e claro, o Almirante Thrawn, se vocês nunca viram, não tiveram oportunidade de assistir Rebels, quando vocês verem ele na tela, vocês vão entender por que a gente tá com tanto hype por um personagem que é o vilão da história. Ele é ardiloso, ele tem os olhos vermelhos, ele é azulado e ele é frio para tomar decisões. Vocês vão entender quem é esse personagem e vão se apaixonar tanto quanto os fãs de Star Wars. Mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês. Qual a expectativa aí para os próximos episódios de Ahsoka, para o episódio 3? Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. E que a força esteja com vocês.